Então tá, pessoal, bem-vindos aí à nossa sala de aula virtual. Nós vamos falar hoje, continuar falando sobre evolução. Nós vamos falar sobre evidências da evolução. O que é isso? Evidências da evolução são fatos que nos mostram, que nos provam, que nos levam a concluir que a evolução realmente existiu. Tá? Então, que evidências são essas? É exatamente o que a gente vai levantar hoje aqui nessa aula. Quais são essas evidências que nos levam a concluir que a evolução realmente foi um fato? A primeira evidência da evolução que a gente tem são os fósseis. Está vendo aí um fóssil, por exemplo, de um vegetal e agora de um inseto. Né? Um fóssil nem sempre é um osso. A gente pensa no fóssil, pensa no osso, no crânio. Na verdade, um fóssil é qualquer uma evidência de que houve vida passada naquele local. Então tu tem ossos, como nesse caso que tu está vendo aí, mas tu tem também estruturas que ficam gravadas em rochas, gravadas em árvores, né? Ou até algum vestígio que não seja uma estrutura, pode ser uma pegada que ficou gravada. Qualquer um vestígio a gente considera um fóssil. Então aí, no caso aí um artrópode, um fóssil de um camarão, mas tu não encontra fósseis acima de 1 milhão de anos atrás, fósseis de seres que viveram, aí está um trilobita, de seres que viveram hoje. Tu só encontra fósseis de seres que estão extintos. O que significa isso? Que os seres se modificaram sua fisiologia, que na verdade eles evoluíram. Né? Então, mudaram suas estruturas ósseas, mudaram suas estruturas fisiológicas. Esses fósseis nos comprovam de que houve uma modificação nesses seres. Outra prova são as estruturas análogas. O que são estruturas análogas? São estruturas em seres que não têm nenhum grau de parentesco, como tu está vendo aí, um morcego, uma ave e um inseto. Todos eles têm asas, mas eles não têm nenhum grau de parentesco. O morcego é um mamífero, a asa de uma ave é uma ave, claro, e o de um inseto é de um ser que não tem nenhum grau de parentesco, por exemplo, com um mamífero. Mas elas têm as mesmas funções. Então, homologia significa estruturas que servem para a mesma coisa, porém não tem grau de parentesco. Agora a gente vai ver as estruturas homólogas. Nas estruturas homólogas é o contrário. Elas têm funções diferentes, mas têm grau de parentesco. Então ali tu tem uma mão de uma tartaruga, de um golfinho, de um homem, de um cavalo, de um morcego, de uma ave. Olha só, se tu comparar as estruturas ósseas, todas elas vão ter o osso do antebraço, depois elas têm um osso duplo, ali, o radiúmero, no caso do homem, mas do cavalo também tem esse osso duplo. O morcego também ele vai ter todas as falanges, como nós, igualmente, seres que não têm grau de parentesco, como por exemplo mamíferos, répteis, eles têm todas essas estruturas e na verdade eles não possuem grau nenhum, nem próximo de parentesco. Então isso a gente chama estrutura homóloga. E o próximo, pessoal, são os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são órgãos que deixaram vestígios. Na verdade não servem mais para nada, mas eles existem em muitas espécies. Como por exemplo, tu está vendo aí o apêndice. Nós temos o apêndice. O apêndice é um órgão que ele não tem nenhuma função hoje, mas ele provavelmente teve no passado alguma função. Mas hoje ele está ali, a gente não sabe por quê. Né? E não é só nós que apresentamos apêndice. Como tu está vendo aí, um coelho também tem apêndice. Né? Também, vários mamíferos têm apêndice. Isso significa também um grau de parentesco. E esse órgão que hoje ele não tem nenhuma função. Aí tu está vendo agora um outro órgão que ficou em relação até ao chimpanzé. Nós não somos descendentes dos macacos, como vocês já viram anteriormente na evolução humana no ano passado, mas o nosso dedão ele ficou do pé como uma estrutura que ela praticamente não serve para o equilíbrio, para nada, mas era uma estrutura que servia para se agarrar nas árvores quando nós tivemos ancestrais comuns aos macacos, eles utilizavam essa estrutura. Por último, aí aparece ossos que tem no interior de cetáceos, como baleias, por exemplo, que esses ossos são vestígios
de antigas patas que esses animais tinham, porque a baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero, como o golfinho também é um mamífero, né? Mas esses animais eram terrestres, que acabaram tendo que ir para dentro d'água por uma questão de buscar alimento, por uma questão de adaptação, e acabaram se adaptando à vida aquática, né? Mas eles têm até hoje aquelas estruturas ali que são antigas patas que eles tinham na sua fase terrestre. Bom, vamos voltar à sala de aula então. E na próxima aula a gente vai continuar aprendendo mais sobre evolução, tá? As evidências da evolução são essas que tu tem aí. Nós vamos ver quais as teorias que foram aceitas e que foram propostas para explicar isso. Na verdade, essas evidências mostram que a evolução aconteceu, mas como explicar a evolução? Então nós vamos ver como Lamarck e Darwin tentaram explicar a evolução na próxima aula. Bom dia para todos.